Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 20 de agosto. Temos uma grade, mais uma vez, extremamente lotada e eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 10h30 da manhã na Alemanha, União Berlim estreia nessa temporada contra o Mainz. E uma temporada muito especial que marca União Berlim na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma temporada muito forte no ano passado, que deixou a União Berlim na Champions e que fez com que a União Berlim fosse um dos melhores mandantes da competição. A gente já vai falar sobre isso. Primeiro vamos dar uma olhada nas chegadas do União Berlim. Afinal de contas, um time que se classifica para a Liga dos Campeões passa a receber muito mais dinheiro. Lembrando que o União Berlim é um time sensação que veio da segunda divisão, ficou na primeira, muito bem gerido, muito bem treinado e olha, pode colher bastante fruto no futuro, tá? Principais chegadas do União Berlim, o Gosens, que era da Atalanta, depois foi para a Inter de Milão, não deu muito certo por lá, com muita lesão. O meia esquerda pode jogar de lateral esquerdo, muito bom jogador quando não tá lesionado, tá? O Diogo Leite, zagueiro do Porto, também excelente reforço e principalmente o Kevin Volland. O Kevin Volland, ele tava, vamos dizer assim, esquecido por muita gente no Mônaco, mas foi um cara que fez muito sucesso no Bayer Leverkusen, né, alguns anos atrás. Um cara muito bom, veio por 4 milhões aqui de euros, acredito que vai reforçar bastante o ataque. Se eu não me engano, ele vem para ocupar o lugar ali do Sven Mitchell, que foi o jogador que saiu do União Berlim para jogar na equipe do Augsburg, que veio do Paderborn, né? Um jogador muito bom, mas já é bem mais veterano, acho que é até um pouquinho mais velho do que o Volland. Então eu gostei bastante da janela do União Berlim, não perdeu muita gente, fez uma contratação ali ou outra para poder suprir algumas peças, algumas ausências. Por enquanto está com balanço negativo aqui, mas é normal, está investindo principalmente para a Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhada aqui na última temporada do União Berlim. O União Berlim foi o quarto colocado, classificação direta para a Liga dos Campeões, chegou a liderar a Bundesliga por algumas rodadas, fez frente ao Bayern de Munique em algumas rodadas, mas não conseguiu segurar muito tempo. Dentro de casa foi um dos melhores mandantes, o único invicto em casa foi o União Berlim. Nem o Bayern conseguiu ficar invicto na sua casa. O União Berlim venceu 11 das 17 partidas que disputou, foi melhor do que o Bayern de Munique, né? O melhor mandante foi o Dortmund, depois o Leipzig, foi melhor do que o Bayern de Munique, mas foi um dos times que menos sofreu gol, ou foi o time que menos sofreu gol dentro de casa. O Dortmund sofreu 17, o Leipzig 18, o Bayern 17, o União Berlim sofreu 11 gols, uma defesa sempre muito, muito sólida, né? Fora de casa, a equipe do Mainz, a gente já vai falar do Mainz, o Mainz não teve muita surpresa, né? Foi uma equipe fora de casa mediana, com mais gols sofridos do que gols marcados, mais derrotas do que vitórias. O Mainz terminou aqui na 9ª colocação, uma temporada bem na média, mesmo número de derrotas, mesmo número de vitórias, praticamente o mesmo número de gols marcados e sofridos. O saldo do Mainz terminou aqui com -1. Então é uma equipe que não se reforçou tanto, também não perdeu muita gente, não teve assim tanta mudança. Os últimos confrontos entre eles, o União Berlim venceu a maioria, depois que o União principalmente subiu aqui para a primeira divisão, ele vem doutrinando os confrontos contra o Mainz, 1-1 em 2020, depois mais um aqui 4-0, 3-1 e 2-1. Não costuma ser um jogo fraco de entretenimento, a gente costuma ter um bom jogo com oportunidade de gols, não é um jogo tão under assim, mas o União Berlim vem tendo, obviamente, mais investimento, vem tendo mais resultado. Se você é trader, eu até tomaria um pouco de cuidado, porque o Mainz foi a equipe que complicou a vida do Dortmund no final, na última rodada na temporada passada. Você vai se lembrar, o Dortmund veio com uma cotação extremamente baixa para cima do Mainz, era só vencer e o Dortmund não conseguiu vencer. Inclusive o Mainz abriu 2-0, o Dortmund teve que buscar o empate. O Mainz é um time traiçoeiro, né? Na maioria das vezes a gente vai lembrar do Mainz mais jogando fora de casa do que propriamente em casa. Porque em casa ele não é assim um excelente mandante, mas acaba complicando a vida de alguns adversários. Não é um time muito forte em características aéreas, mas é uma equipe muito boa em contra-ataque. Então, se tiver na frente do placar, pode prejudicar um pouco a vida do União, porque o União vai descompactar um pouco o seu bloco. Agora, de maneira geral, o União Berlim costuma se comportar muito bem em casa, com o apoio da torcida, consegue fazer marcação-pressão, um time que marca fisicamente muito, muito bem, muito forte na bola aérea, sempre teve essa característica, tanto em finalizações de fora da área, tanto em bola parada batida direta, como também escanteio e levantamento para a área. Tem bons finalizadores de fora da área, então na minha opinião, o União Berlim é mais favorito. Tem a tendência, eu até ia colocar aqui nessa lista de favoritos que podem se complicar, o União Berlim, mas eu acho que tem uma tendência maior do União vencer esse jogo. Para você que é trader, se o União Berlim conseguir conter os avanços do Mainz, conseguir impor o seu ritmo, como fez contra várias equipes no ano passado, vale a pena a gente ficar de olho nessa possibilidade até de um back favorito no primeiro tempo. Lembrando, o Mainz é traiçoeiro e pode jogar no contra-ataque, por isso verifica muito bem como está se comportando a defesa do União Berlim. Se você é
Panther, se o União Berlim conseguir manter essa solidez defensiva que ele manteve na temporada passada, dá pra gente ficar de olho nesse empate anula do União, ou até mesmo num dupla chance do União Berlim com uma odd um pouco mais valorizada. Não duvido também que a gente possa ter o mercado de gols por aqui. Tá, o over 1,5, como o mercado não acredita tanto, já está próximo de 1,40. Eu acredito que é uma boa oportunidade. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 1,5 bateu com bastante frequência, tanto dentro quanto fora de casa. Ó, todos os últimos confrontos tivemos aqui o over 1,5, teve 2,5, teve 3,5 em algumas situações. Não tem uma característica tão goleadora. Tá? A não ser que o União Berlim saia na frente, abra muita vantagem, force o mais a sair um pouco para o jogo a descompactar. Mas é um jogo com uma tendência de pelo menos 2 gols. Então, ou eu ficaria de olho aqui numa possibilidade de trabalhar um empate anulou, uma dupla chance do União se ele estiver muito bem em campo, ou no ao vivo trabalhar esse over 1,5 e já tá com uma odd boa no pré-live, ela pode valorizar ainda mais depois ali da metade do primeiro tempo. Ao 12h30, ainda na Bundesliga, o Frankfurt faz a sua estreia contra o Darmstadt. E aqui a gente tem uma curiosidade, porque o Darmstadt veio campeão da segunda divisão e já enfrenta o Frankfurt com uma cotação de 1,40. E me causa uma dúvida muito grande, eu estava em dúvida se eu colocava esse jogo para trabalhar uma provável vitória do favorito, nessa categoria aqui que a gente tem, no radar esportivo, ou no favorito que pode se complicar. Eu acabei colocando aqui no favorito que pode se complicar, mas talvez ao longo dessa análise a gente mude. Me causa curiosidade essa cotação do Frankfurt, porque é uma cotação muito baixa. O Frankfurt não foi um excelente time no ano passado, foi uma equipe de 7ª colocação, mas você está pegando o campeão da segunda divisão, que foi muito sólido. O Darmstadt foi muito bem, teve uma equipe muito bem treinada, teve uma relação, principalmente dentro de casa, muito boa. Porém, eu não vi movimentação de mercado do Darmstadt para se reforçar tanto. Isso me preocupa. Isso aconteceu com o Bochum, isso aconteceu com a Arminia Bielefeld, isso aconteceu com o Paderborn. Se você não faz uma movimentação, pelo menos de jogadores um pouco mais cascudos, para você tentar fazer uma primeira boa temporada, você vai depender de um período de adaptação natural. E essa adaptação natural, ela pode não ser tão boa se você não tiver um estilo de jogo tão definido. Por exemplo, a gente acabou de falar do União Berlim. O União Berlim, quando subiu para a primeira divisão, ele não fez grandíssimas contratações, mas ele era um time sólido defensivamente, ele não era um time de exposição. O Greuther Fürth era de exposição, bateu e voltou. O Paderborn era de exposição, bateu e voltou. O Arminia Bielefeld, mais ou menos de exposição, também era uma equipe muito ofensiva, bateu e voltou. E teve o último, recentemente, o Bochum passou muita dificuldade para ficou, mas passou bastante dificuldade nas primeiras temporadas porque também tinha um estilo de jogo mais agressivo. E a União Berlim já tinha um estilo de jogo mais defensivo. O Darmstadt, ele veio da segunda divisão com um estilo de jogo mais agressivo dentro de casa, mas era um time mais defensivo fora. Então, há esperança de que o Darmstadt consiga passar por esse período de adaptação sem sofrer tanto. Quando a gente olha as contratações do Darmstadt, você vê que é uma equipe que não trouxe muita gente. Um empréstimo aqui de um volante do Wolfsburg, um zagueiro do Fortuna Düsseldorf e um centroavante, o Hornby, que veio do Stade Heim, que é o principal jogador para poder substituir aqui a ausência do Philipp Tietz, que foi para o Augsburg, que é um atacante também. Então você vê que foi um atacante pelo outro, nada de muito interessante ali. Até chegou a ganhar um pouquinho de dinheiro nessa transação do centroavante, mas depois gastou um pouco aqui na contratação do zagueiro do Fortuna Düsseldorf. Então não teve muita coisa. Tá? Eu estou curioso porque o Darmstadt ele vem para passar um período de adaptação que pode ser bastante complicado. Já o time do Frankfurt teve algumas saídas importantes. O Daichi Kamada do meio-campo, o meio-campo ofensivo de criação, foi para Lazio. Vou assim dizer que a Lazio fez uma boa contratação. Acho que é um jogador que pode ajudar. Perdeu o Sol também aqui, o meia central também de criação. Vamos dizer assim, como se fosse um volante defensivo, mas também criava para o Sevilha, vendeu bem. E perdeu um zagueiro para Roma. Zagueiro bom de bola aérea, tá? Não fez contratações ruins, mas nada de muito assim, muito forte que faça a equipe mudar um pouco de patamar. Acho que o Frankfurt vem de novo para ser um time ali de meio de tabela. O destaque do Frankfurt tá na parte ofensiva. O Kolo Muani, que não saiu, eles conseguiram manter o Kolo Muani, que foi um excelente jogador na Copa do Mundo com a França. Eles mantiveram, pelo menos por enquanto. O Lindstrom, que é um excelente jogador de ataque, e o Mario Götze, que a gente já tá acostumado, né? Campeão do mundo com a Alemanha aqui no Brasil, que rodou ali por Dortmund, chegou a estar no Bayern de Munique e agora tá no Frankfurt. Então, a parte ofensiva eles conseguiram manter. Se eu não me engano, o Borré continua por aqui. Deixa eu dar uma olhada se a gente tem o Borré.
Tá aqui, ó, Rafael Borré. Então, me parece um time que veio também para ficar ali meio de tabela. Tá, posso estar bastante enganado. Essa aqui foi a campanha do Frankfurt na temporada passada. 7ª colocação, 13 vitórias, 10 derrotas. Foi um time que sofreu bastante gol ali para cima, um dos times que mais sofreu gol na parte de cima da tabela. Dentro de casa, o Frankfurt teve bem mais vitórias que derrotas, não foi uma equipe assim que tomou tanto gol, tá? Lembrando, isso aqui é só uma expectativa, é só um cenário. Aí a gente vai fazer o seguinte exercício. Será que uma equipe do Darmstadt, que foi eliminada agora na Copa da Alemanha, jogando bem, o Darmstadt teve um volume de jogo muito grande contra um time de 5ª, 4ª divisão, mas tomou 3 gols ali bobos. Será que um time do Darmstadt que vem para fazer a sua adaptação na primeira divisão, sem fazer tantas contratações, consegue aguentar um time cascudo do Frankfurt, mesmo com as saídas da Kamada, principalmente do Sol? Sinceramente, eu acho que o Frankfurt pode apresentar bastante perigo aqui para o Darmstadt. Porém, por que eu trouxe esse jogo para os favoritos que podem se complicar? Porque é muito provável que o Darmstadt jogue recuado, compactado, fazendo a sua adaptação de primeira divisão, que vai demorar bastante ainda, e deixe o Frankfurt com a bola. E o Frankfurt, ele é conhecido pela sua boa bola aérea, mas principalmente pela sua boa jogada de reação, ou seja, um time que rouba a bola do meio e sai em velocidade, com passes, na maioria das vezes, do Daichi Kamada, né? Então você tem um Darmstadt que provavelmente vai forçar o Frankfurt a propor jogo, o Frankfurt vai sim ter um bom volume de jogo, mas ele pode se complicar, porque o Darmstadt pode jogar de forma reativa no contra-ataque, tá bom? Por isso que eu trouxe esse Frankfurt ali para essa categoria. Isso não quer dizer que o Frankfurt vai perder o jogo, tá? Isso quer dizer que talvez a gente tenha um cenário cumprindo o que o mercado espera, mas talvez ali exista um quesinho do Frankfurt poder se complicar. Então, se você é trader, talvez seja um bom jogo para você, porque o Darmstadt pode ter sim essa iniciativa de jogar de forma reativa, mas pode não funcionar, porque o Frankfurt pode fazer um gol cedo, ou os contra-ataques do Darmstadt podem estar sendo neutralizados, entende? Então dá para você ficar de olho no começo do jogo nessa possibilidade de back favorito no primeiro tempo. O Frankfurt deve jogar com suas linhas altas, apoio da torcida, e o Darmstadt deve jogar mais compactado para sair em contra-ataque. Se esses contra-ataques não estiverem acontecendo, vale a pena ficar de olho nesse back Frankfurt, principalmente porque é um time que alça muita bola na área e tem boa estatura para cabecear. Se os contra-ataques do Darmstadt estiverem saindo ou o jogo estiver sendo de trocação, aí toda a expectativa do mercado vai por água abaixo, essa cotação do Frankfurt vai começar a mexer e vai ficar um jogo perigoso, tá? Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Frankfurt por aqui, porque é uma cotação muito esmagada e existe um risco do Darmstadt ou conseguir segurar a pressão de ser um 0-0 ou a gente ter aqui uma possibilidade até do Darmstadt poder fazer um gol e se fechar. Então eu ficaria fora desse mercado de resultados com essa cotação tão baixa. No mercado de gols, por mais que sejam duas equipes assim que chamem a atenção para gols, o Darmstadt foi uma boa equipe para gols no ano passado na segunda divisão, o cenário me indica um jogo inicialmente mais truncado. Então, para você conseguir trabalhar gols aqui de uma maneira um pouco mais qualitativa, seria interessante você ter o Frankfurt na frente do placar, para que o Darmstadt sinta a necessidade de descompactar o bloco, saia e deixe o Frankfurt na sua zona de conforto, que seriam os contra-ataques. Então, a melhor situação para trabalhar gols aqui seria o Frankfurt na frente do placar. Pré-jogo com um jogo 0-0, eu não te indico. Frankfurt saiu na frente, pode ser um jogo interessante para você buscar mais gols. E se o Darmstadt sair na frente, mas se mostrar uma equipe que também quer contra-atacar, vai ser interessante também buscar gols por aqui. 1h30 da tarde na Série A italiana, a Roma faz a sua estreia contra a Salernitana em casa com uma cotação próxima de 1,50. A Roma não foi um excelente time de pontos corridos na temporada passada, mas no mata-mata foi bem. Depois de ter vencido a Conference League na temporada retrasada, na temporada passada chegou na final da Europa League, perdendo para o Sevilla nos pênaltis. Então mostra uma força grande do Mourinho no mata-mata. Não é uma Roma que vai conseguir de novo disputar a Liga dos Campeões, pelo que eu me lembro, a Roma se classificou só para a fase de grupos da Europa League de novo, mas ainda assim é um time que vem muito forte nas Copas. Porém, poderia esse ano tentar sair um pouquinho melhor no Campeonato Italiano para ver se consegue, via Campeonato Italiano, uma vaga para a Liga dos Campeões. Seria muito bom ver o Mourinho de volta à Liga dos Campeões, treinando a Roma. A Roma tem já um carinho muito grande pelo Mourinho, deu um título para a Roma depois de muito tempo. A Roma fez algumas contratações, a gente já vai falar disso. Deixa eu pegar aqui as contratações da Roma. Olha só, a gente já falou de alguns nomes que chegaram, né? O Indica, o zagueiro que veio do Frankfurt, a gente falou do Frankfurt ainda agora há pouco. O Renato Sanches, que veio do PSG com o Leandro Paredes. Teve uma saída do Ibanez pro Al-Ahly, lá da Arábia Saudita. Inclusive a gente comentou sobre a panela que foi montada lá no Al-Ahly, né? O Al-Ahly foi um time que investiu pesado nessa temporada, é um dos candidatos ao título. O Ibanez já foi convocado para a seleção brasileira. Saiu também o Vinha, que
que jogou aqui no Palmeiras, se eu não me engano, por empréstimo, e o Kluivert, filho, aquele, né, o Justin Kluivert, que na minha opinião não joga muita bola, foi pro Bonham. Além disso, o time da Roma teve uma baixa no ataque, e é um ponto importante, porque a parte ofensiva da Roma é uma das partes que eu mais critico, né? O Abraham é um bom jogador, mas eu acho que falta ainda um bom substituto, apesar de achar que o Belotti poderia cumprir muito bem essa função, não tem sido assim, pelo menos na temporada passada não foi. Vamos ver se o Belotti, que carregou durante muito tempo o Torino, consegue ajudar a Roma. O Abraham acabou tendo uma lesão de ligamento cruzado por aqui, a expectativa de retorno é só em janeiro de 2024, então vai perder boa parte da temporada e a Roma fica refém de um atacante só, que é o Andrea Belotti. Bom jogador, bom brigador, mas vamos ver se a gente consegue ter um Belotti sendo alimentado, né? Vamos ver se o Dybala consegue ficar mais uma temporada sem machucar tanto. Para mim, os maiores destaques aqui da Roma é o Spinazzola, que vai conseguir começar uma temporada desde o início. Na temporada passada ele veio de lesão, né? O Dybala, obviamente, se não tiver lesionado, e o Lorenzo Pellegrini, também excelente jogador. E pelo visto aqui o El Shaarawy continua aparecendo de vez em quando no final dos jogos para salvar a Roma, como fazia antigamente. A Salernitana não se reforçou tanto, também não vendeu praticamente ninguém, continua praticamente o mesmo time, tá? A Roma na temporada passada, dentro de casa, fez uma temporada de 6ª colocação, teve um número de derrotas bem elevado, número de gols sofridos também para uma equipe de ponta bem elevado. Dentro de casa, 5 derrotas, 11 vitórias. Aqui teve uma defesa relativamente sólida no geral, né? Mesmo número de gols sofridos da Juventus, do Napoli, mas não conseguiu, e aqui é o que eu critico muito, né? Não conseguiu ter um poderio ofensivo que justificasse uma melhor colocação. A gente consegue ver a Lazio que marcou mais gols, a Inter, a Juventus, o Milan, o Napoli, todos marcaram mais gols. A Fiorentina marcou mais gol do que a Roma. O time da Udinese marcou mais gol do que a Roma. A Salernitana em casa marcou mais gols do que a Roma, né? Vamos ver no geral aqui. A Roma marcou 50 gols no geral. Olha só, a Salernitana marcou 48, o Monza marcou 48, o Bolonha marcou 53, a Fiore marcou 53. Então não é uma crítica rasa. Realmente a Roma tem dificuldades ofensivas e tinha, né? Agora pode ser que o Belotti resolva sozinho ou pode ser que isso piore, já que o Abraham machucou, teve uma lesão ligamentar. A Salernitana novamente brigou aqui contra o rebaixamento, mas foi uma briga bem mais distante do que no ano passado. Ano passado a Salernitana ficou ali muito próximo de cair. Nessa última temporada agora já foi uma situação um pouco mais tranquila, né? Abriu aqui 11 pontos de vantagem para a equipe do Spezia, que disputou ali a relegation com o Verona. Na última temporada, a Roma enfrentou a Salernitana em casa e só conseguiu o 2-2, né? Deixa eu ver como é que foi esse jogo. A Roma saiu atrás com o Candreva, aquele Candreva da Inter, depois empatou com o El Shaarawy e depois tomou mais um gol aqui aos 54, depois foi buscar com o Matic aos 83. Então a gente consegue ver que não é uma Roma que passa tanta confiança, tá? Então nesse momento eu botei a Roma aqui num provável vitória do favorito, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me retratar e colocar como favorito que pode se complicar, tá? Óbvio, eu não tô aqui querendo zicar a Roma ao ponto de falar, não, a Roma não vai ganhar esse jogo. É mais uma categorização para a gente poder tomar cuidado, ligar a chavinha, porque ainda é o primeiro jogo, a gente tem que entender como que essa Roma vai se comportar no campeonato, qual vai ser o comportamento da Salernitana. A Salernitana não é um time que gosta de se defender somente, é um time que gosta de atacar. Então se for uma Salernitana que vem de peito aberto para poder atacar a Roma vai ter mais facilidade de poder encontrar espaço. É uma equipe que sabe jogar de forma reativa. Agora, se for uma Salernitana fechada, é provável que a Salernitana de novo faça aquele mesmo cenário, aquele mesmo roteiro que a Roma está acostumada. A Roma vai, sai atrás, fica ali alçando bola na área o tempo todo para tentar encontrar o seu gol. Então, eu não estou dizendo que a Roma não vai vencer, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Se você é trader, o melhor cenário para você é uma Salernitana compactada, recuada, uma Roma com um posse de bola ofensiva com linhas altas para você poder aproveitar. Desde que a Salernitana não esteja contra-atacando, dá para você buscar janela de superioridade a favor da Roma. Qualquer coisa diferente disso, muito cuidado, porque essa cotação da Roma pode até paralisar, pode até andar de lado, né, estabilizar, mas é porque o mercado pode ter mais confiança, mas a Salernitana não é um time bobo, tá? Se você é Panther, com essa cotação da Roma, eu não vou te indicar a vitória. Eu esperaria uma valorização da cotação da Roma e, obviamente, durante essa espera, já que você vai esperar a valorização, verifique se a Roma está mostrando em campo que ela quer vencer o jogo. Se sim,
dá para buscar depois o empate anula da Roma ou até mesmo uma vitória seca. Se você vê que a Roma não está demonstrando o que você precisa, fica de fora, melhor coisa que tem, tá? E gosto de pensar também no cenário de over 1,5. Aqui a gente tem uma odd próxima de 1,36, bem parecido com aquela cotação do União Berlim, tá? E os últimos jogos entre eles, nesse cenário, 2-2 e 2-1, tá? A Roma venceu por 1-0 e 4-0 quando foi enfrentar a Salernitana no seu estádio, mas quando a Roma joga no seu estádio, no Olímpico de Roma, a Roma consegue, na maioria das vezes, marcar e sofrer gol também. Então pode ser um jogo, sim, com uma tendência de over 1,5 gol. Continuamos na Série A italiana, às 15h45, a Juventus visita a Udinese. A Juventus é favorita por aqui, mas a Udinese é um adversário que costuma complicar a vida dos grandes aqui na Série A italiana. Talvez a excelente notícia para a Juventus seja a lesão de um dos principais jogadores de meio campo da Udinese, que é o Deulofeu. A Udinese teve um início meteórico na temporada passada, parecia que ela ia disputar o título, depois a queda foi tão grande quanto a subida, né? Foi um time que não conseguiu render mais, e um dos principais jogadores, aliás, os dois principais estão aqui do lado, ó, o Deulofeu, que alimentava muito o atacante Beto, tá? O português Beto. Acredito que seja uma dupla muito importante para a Udinese, mas nesse momento o Deulofeu, por conta de uma operação no joelho, sem regresso ainda confirmado, pode ser aqui um desfalque bem interessante para o time da Udinese. Não teve tantas chegadas assim, acho que o atacante Brenner, que veio do Cincinnati, foi a chegada mais exponencial da equipe. O Rodrigo Becão foi para a Turquia, e eu acho que só, né? Assim, dos jogadores mais conhecidos. Por parte da Juventus, ela recomprou o Moisiquim do Everton, Locatelli já tinha chegado, o Milik também já tinha chegado, naquela época de lesão do Chiesa, Kulusevski já tinha saído, vendeu o Zakaria para o Mônaco e vendeu o Arthur. Então, como eu comentei, na temporada passada a Udinese começou muito bem, deu muito trabalho, depois teve uma queda de ascensão. A Juventus já teve muita dificuldade na temporada passada, não só de lesão, porque teve ainda que esperar o retorno do Chiesa, teve que contratar o Milik para suprir essa necessidade, o Vlahovic não rendeu tanto por toda a temporada, o Milik acabou criando talvez até mais situações em alguns momentos. O Filip Kostic, que veio do Frankfurt também, logo se adaptou ao time em relação ao Vlahovic, mas com a lesão do Vlahovic também acabou ficando um pouco sem referência, mas é um jogador muito importante. E a Juventus sofreu também com a questão da perda de pontos. Mas mesmo com essa perda de pontos, a Juventus conseguiu ainda terminar esse campeonato na frente de muita gente. Olha só, a Juventus terminou em 7º colocado. Se tivesse colocado os seus 10 pontos que perdeu, teria chegado ali próximo da Inter. Obviamente não brigaria pelo título, mas estaria na Liga dos Campeões. Com isso, a Juventus está fora da Europa League, a Juventus está fora da Conference League e a Juventus ficou fora da Champions League, obviamente, tá? Então, você tem uma Juventus que financeiramente esse ano não vai poder gastar tanto, né? Então vai ser mais ou menos o que a gente tinha ali na temporada passada e provavelmente sem competições da UEFA, o grande foco da Juventus esse ano é ser campeão. Então vai vir para cima. Tem elenco para isso? Elenco tem. Mas eu não sei se o treinador é o mais indicado. A gente teve a permanência do Allegri por lá e tem muita gente que já não concorda tanto com a permanência dele, tá? A Udinese terminou na 12ª colocação, dentro de casa. A Udinese fez uma campanha aqui bem mais ou menos, né? Uma equipe que sofreu uma média de apenas 1 gol por jogo. E fora de casa, a Juventus fez uma temporada também bem abaixo, né? O time marcou poucos gols e também sofreu poucos gols. Então, no geral, me parece um jogo com uma expectativa mais truncada, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram por aqui, quando a Juventus vai visitar a Udinese, 2-1, 2-2, 1-0, teve 1-0 também aqui em Turim, 2-0, não é um jogo com muita característica ofensiva, pelo menos na maioria das vezes, né? Foge ali da regra em algumas situações. Se você é trader, muito cuidado com a Udinese no jogo aéreo e muito cuidado com a Udinese no jogo reativo, tá? A expectativa sim é de um jogo para trabalhar um layer para a equipe em campo aúde. Muito provavelmente a Juventus vai querer reter essa bola, vai querer jogar com mais imposição, mas a Udinese dentro de casa com o apoio da torcida é um time chato. Então esse layer Udinese ele pode ser mais perigoso. Então redobra a sua atenção na tua leitura de jogo. Não acho que é um jogo para back Juventus. Não acho que é um jogo para ter ali um domínio tão forte assim. A Udinese é bem chata, porém tem a lesão do Deulofeu, que isso pode prejudicar bastante a equipe. Se você é Panther, dá para você pensar no empate anula da Juventus ou depois de uma valorização numa dupla chance da Juventus, tá? A Juventus não perde para a Udinese, se eu não me engano, 6 partidas. Porém, não é um adversário bobo, então eu não aceitaria qualquer cotação. Se for para trabalhar com empate anula da Juventus, considere esperar uma valorização. Se for para trabalhar com uma dupla chance, considere esperar uma valorização, porque é um adversário que pode fazer gol na Juventus por aqui. Gosto de pensar no cenário de poucos gols. Esse under 3,5 me agrada.
tá? Uma cotação próxima de 1,30. Mas lembre-se, todo cenário under, ele pode se tornar over no meio do jogo, né? A Juventus faz 2-0 logo de início, e aí a Udinese vai ter que vir para cima e vai dar espaço no contra-ataque. Ou a Udinese consegue, como já aconteceu algumas temporadas atrás, fazer 2 gols, a Juventus vai ter que vir para cima e vai dar espaço para a Udinese contra-atacar. Isso, no ao vivo, você teria que corrigir a sua posição, mas no pré-live, no pré-jogo, me parece um jogo com uma tendência mais truncada. Se a Juventus quiser brigar por título esse ano, vai ter que fazer o que não fez na temporada passada, ser mais agressiva fora de casa. Usar Milik, Chiesa, Vlahovic e todo mundo que puder para poder encontrar mais gols por aqui. Se isso estiver sendo demonstrado no início do jogo, aí muito cuidado com qualquer posição de under, porque a gente pode ter um jogo um pouco mais aberto. Mas a expectativa pré do que foi apresentado na temporada passada e não teve tantas mudanças as duas equipes, é de um jogo mais truncado. Bom, agora eu vou te apresentar alguns jogos extras, alguns outros jogos com tendência para gols, outros favoritos que você pode aproveitar nesse domingo. Se você não é inscrito nesse canal, já fica o convite para você se inscrever desde agora, tá? Se puder deixar o like no vídeo também, vai me ajudar demais. Vamos começar aqui na parte da manhã, 8h30 da manhã, Bundesliga 2, Holstein Kiel e Magdeburg. Jogos no campo do Kiel geralmente são jogos com tendência de espetáculo, né? São jogos que podem te apresentar oportunidade de recuperação de resultado, virada de jogo, então é sempre muito bom ficar de olho. E o Magdeburg começou bem essa temporada, apesar do primeiro empate que teve aqui contra a equipe do Wiesbaden, mesmo com homem a mais, já conseguiu vencer o seu jogo contra a equipe do Braunschweig em casa, tá? Fez uma partida de muita imposição, então é um jogo que eu também olharia aqui para um cenário para gols. Falando do Braunschweig, enfrenta o Schalke é favorito, mas o Braunschweig, apesar de ter uma qualidade inferior, conta com o apoio da torcida, pode ser um jogo para o Schalke se complicar em alguns momentos. O Schalke só não tomou gol do Kaiserslautern porque o Kaiserslautern ficou com 2 homens a menos, tá? Então muito cuidado, lembrando que eles acabaram de se enfrentar aqui pela Copa da Alemanha, e o Braunschweig conseguiu marcar um gol, então eu acho que é um jogo também com uma tendência de pelo menos 2 gols, ou até mesmo 3, a possibilidade do Braunschweig também marcar gols por aqui. Já o Osnabrück com o Nuremberg, confesso que não me chama tanta atenção. Geralmente quando eu falo isso é um jogo 4-4, né? Tomara que sim, tomara que seja um jogo surpreendente, eu só prefiro não criar tanta expectativa, porque o Nuremberg na temporada passada fez uma péssima temporada, nessa temporada agora já começou perdendo o primeiro jogo, depois empatou, buscou recuperação contra o Hannover, então eu prefiro não criar expectativa com o Nuremberg, quero que ele me surpreenda, tá? Mas vem também com uma ideia de gols. Às 11h45 na Holanda, o AZ Alkmaar pega o Wolfswijk, eu acho que é assim que se pronuncia. Também é um jogo com uma tendência boa para gols. 3-0, 3-1, 3-1, 4-0, os últimos jogos entre eles. Na Noruega, o Haugesund pega o Bodø Glimt. Bodø Glimt é um dos melhores visitantes da competição, o melhor visitante da competição, com uma média muito forte de gols. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 1-1, 4-1, 2-2, tendência também de ambas marcam por aqui. E por último, na terceira divisão da Alemanha, o Rot-Weiss Essen contra o Erzgebirge. E o que eu gosto bastante do Rot-Weiss Essen é que é uma equipe que não para de ir pra cima mesmo perdendo. E na maioria das vezes perde, tá? A última vitória do Rot-Weiss Essen foi no dia 1º de março, se eu não me engano, ou 1º de abril, acho que foi 1º de abril, ó, o dia da mentira, contra o Freiburg 2 na terceira divisão. Então é um time que vai pra cima, 4-3 contra o Hamburgo agora na Copa, 2-1, 2-2, 2-0, 2-2. Acho que é um bom jogo pra gente ficar de olho em gols também. Lá em cima, os outros favoritos que vão jogar, o BK Häcken joga com o Sirius aqui na Suécia. Temos o Celtic na Copa da Escócia contra o Kilmarnock, também um favorito com uma grande chance de vitória por aqui. Na Áustria, ao meio-dia, o Salzburg enfrenta um freguês por aqui, o Hartberg, que ele venceu nos últimos 5 jogos consecutivos. Na Noruega, o Viking, que está disputando a liderança com o Bodø Glimt, inclusive estão com a mesma pontuação. O Viking no último jogo conseguiu vencer a equipe do Bodø Glimt por 3-2. Vem de 4 vitórias seguidas. Não, vem de 7 vitórias seguidas, se eu não me engano. O Viking também vai enfrentar uma equipe aqui acessível, uma equipe que está lá embaixo na tabela, dá para ficar de olho nessa vitória por aqui. O Sparta Praha também, uma equipe muito provavelmente que deve vencer o seu jogo. Na Croácia, o Hajduk Split também vai enfrentar o Rudz aqui, que é uma equipe acessível. O Hajduk começou com 3 vitórias em 3 jogos. O Porto, que teve dificuldade no primeiro jogo, teve que virar o jogo contra a equipe do Moreirense, pega o Farense. O Barcelona enfrenta o Cádiz, boa opção para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo por aqui. Inclusive daria pra gente se aprofundar um pouquinho nesse jogo, mas tem muitos jogos nesse domingo, então não dá pra gente também falar de todos. Legia Varsóvia aqui na Polônia, também é um bom jogo para você ficar de olho no favorito. Steaua Bucareste na Romênia e o Besiktas na Turquia às 15h45. Jogos para você tomar cuidado, favoritos que podem se complicar. O Feyenoord enfrenta o Sparta Rotterdam, que é uma equipe que costuma ceder poucas oportunidades para o adversário, pelo menos quando tá empatado, né, o jogo 0-0. Se o Feyenoord sair na frente pode ficar um pouco mais fácil, mas tomar cuidado por aqui.
Às 10 horas o Malmo pega o Djurgårdens. O Djurgårdens não é um time bobo. As duas equipes são muito próximas na tabela. Tá? Como visitante, o Djurgårdens não é tão bom, mas no geral o Djurgårdens consegue complicar a vida do Malmo. Nas últimas 4 vezes que se enfrentaram, o Djurgårdens venceu o Malmo, então cuidado. West Ham e Chelsea na Premier League. O West Ham não contratou tanto assim como fez o Chelsea. O Chelsea tem algumas lesões já no plantel, principalmente o Christopher Nkunku. Não é um grandíssimo favorito pela cotação, mas tem mais peso para o mercado. Muito cuidado, tá? A última vez aqui que o Chelsea veio enfrentar o West Ham foi 1-1 e depois, de novo, 3-2 para o West Ham. Não é um jogo fácil para o Chelsea. Além da Roma, já falamos, e da Juventus, tem o Lecce no campeonato italiano enfrentando a Lazio. Das últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, a Lazio só venceu o Lecce uma vez. Cuidado, tá? 2-1, 2-1 pro Lecce, 1-1 e 2-2. A vitória da Lazio foi por 4-2. Muito cuidado, adversário chatíssimo por aqui. Jogos para correção de preço, temos o Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio com novidades. Coloquei aqui para vocês atendendo a pedidos. Primeiro que os jogos agora estão listados em horário, tá? Na ordem de início. Coloquei aqui o horário do jogo, o campeonato, né? O país, o campeonato e a rodada, tá bom? Para facilitar a busca de vocês. Lembrando que para encontrar jogos aqui no PDF é só dar um Ctrl F ou um Command F, dependendo de qual plataforma você utiliza. Mas agora você pode rolar, fazer um scroll aqui e encontrar por horário, tá? O Vasco não vai bem dentro de casa, mas esse jogo é no Maracanã. Então pode ser que o Vasco, com o apoio da torcida, consiga impor aqui alguma dificuldade para o Atlético Mineiro, que não vem fazendo bons jogos fora de casa, tá? Para mim é um jogo bem parelho, o mercado acerta por aqui nessas cotações. Para mim é um bom jogo para correção de preço. Sassuolo e Atalanta já foi um jogo muito pirotécnico no passado. Hoje em dia não dá pra gente ficar vivendo do passado, né? Hoje em dia, não sei se o Sassuolo e a Atalanta conseguem apresentar pra gente jogos como eles faziam antigamente, de 2-2, 2-1, viradas incríveis, 3-2, 3-3. Eu acho que tem sido um jogo um pouco mais para estudo, para correção de preço. Santos e Grêmio. O Santos consegue ter um pouco mais de vitória dentro de casa e consegue respirar um pouquinho, mas nesse momento o Santos está dentro da zona de rebaixamento e se não se cuidar, pode ser por ali que ele vai ficar durante algum tempo. Tá? O Santos precisa melhorar, precisa dar uma resposta. O Grêmio agora, fora da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro para se focar e obviamente vai em busca dessa vaga aqui para a Libertadores. É um adversário chato para o Santos. Curitiba e Flamengo, a gente nunca sabe qual equipe do Flamengo vai entrar em campo, né? Se é a equipe do Flamengo que gosta de jogar as Copas, ou pelo menos aqui enfrentou o Grêmio no primeiro jogo, ou se é uma equipe do Flamengo que vem com essa briga de jogadores, com o treinador, se é uma equipe do Flamengo que não marca pressão, que ignora o Campeonato Brasileiro, que escolhe os jogos que quer focar. O fato é que o Curitiba está numa fase muito complexa, está com um apoio muito grande da torcida. Eu não duvido que o Curitiba consiga complicar a vida do Flamengo por aqui. O Flamengo sofre gol em quase todos os jogos, mas em elenco não dá para comparar. Se o Flamengo quiser jogar bola aqui, pode ser sim um jogo para complicar a vida do Curitiba. Não duvido que a gente possa ter uma situação de gols, tá? Gosto de pensar nesse over 1,5. E temos Bahia e Bragantino. Também é um bom jogo para ficar de olho em gols. O Bragantino foi eliminado agora na Copa Sul-Americana, com o foco total no Campeonato Brasileiro. E o Bahia também está numa fase complicada ali embaixo na zona de rebaixamento, vai para cima do Bragantino. Pode ser um jogo também com uma tendência de gols. Nos jogos extras, final da Copa do Mundo Feminina, às 7 da manhã, teremos um campeão inédito por aqui. Às 15h45, Novo Horizontino e Chapecoense. A Chapecoense é um dos piores visitantes da competição, com apenas uma vitória. Novo Horizontino tem 7 vitórias em 11 jogos. Pode ser uma boa ficar de olho nesse empate anula ou nessa dupla chance do Novo Horizontino. Lan e Rennes, duas equipes se destacaram muito na França, também pode ser um bom jogo para correção de preço. Temos o derby de Reykjavik aqui, o Valur contra o Vikingur, duas boas equipes que estão brigando lá em cima, tá? Porém, se o Vikingur vencer aqui, ele já se distancia ainda mais e aí caminha a passos largos para o título. E temos às 16h30, Real Betis contra o Atlético de Madrid, um clássico aqui do futebol espanhol. Jogo que na maioria das vezes vem com uma tendência under, mas que costuma entregar um bom entretenimento, tá? Então pode ser um bom jogo extra para essa grade maluca que a gente está tendo aqui no domingo. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Se você não é membro do canal ainda, se inscreva para você ter acesso ao PDF de apoio aos estudos de caso e também aos vídeos de pós-planejamento, além de ajudar aqui o meu trabalho. Voltamos com a temporada europeia, então os vídeos já começam a ser entregues para mais pessoas, começam a ser mais visualizados, mais recomendados, isso é sempre muito bacana. Seja bem-vindo às novas pessoas aí que chegaram agora. Tem vídeo aqui todos os dias, pelo menos esse ano eu consegui gravar até agora, né? Todos os dias para vocês e a gente se vê na segunda-feira. Cuidado com as pegadinhas, não tentem fazer tudo, não queiram estar em todas as posições, você não precisa fazer todos os jogos e também não precisa betar e apostar ou fazer trade em todas as partidas. Muito obrigado, a gente se vê segunda-feira.